Fortaleza faz história e é finalista da Copa Sul-Americana. E Botafogo empata com Goiás na segunda-feira. É o que você vai acompanhar no podcast de hoje. Seja bem-vindo ao Comentando Esportes. Eu sou Luiz Cabral e aqui você vai acompanhar o esporte de maneira divertida, animada, descontraída para alegrar o seu dia. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja ouvindo. Como vocês estão? Estão bem? Uau, gente! E jogo que tivemos do Fortaleza e Corinthians. Também que jogo do Botafogo segunda-feira. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, né? Foi um jogo bastante eletrizante. Tirando um pouco o final do jogo do Fortaleza, que não deu tanta emoção, mas fora isso, foram grandes jogos essa semana. Vamos conversar sobre isso neste episódio. Então, já quero pedir para você, se caso você não é inscrito aqui no nosso canal aqui, cara, se inscreve, vai lá, segue nosso perfil no nosso agregador de áudio, né, Spotify, Google Podcast e também no Amazon Music. Né? Siga o nosso perfil. Se puder, daqui no Spotify, puder deixar aquela avaliação de 5 estrelas, vai me ajudar bastante. Nosso podcast está crescendo, muitas pessoas estão chegando para assistir também. Eu fico muito feliz que a nossa família está crescendo e graças ao esforço de vocês também, né, que vocês me ajudam a engajar esse podcast, me dão forças, dão energia para me continuar produzindo esse conteúdo, né? Um conteúdo que eu gosto bastante de comentar, de falar. Então, muito obrigado por tudo que tem acontecido, né? E vamos lá, então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre o episódio de hoje. Vamos falar sobre os jogos que tivemos nesses últimos 2 dias. Começando pelo jogo do Fogão. Segunda-feira, Botafogo e Goiás se enfrentaram no Engenhão, né, no Newton Santos. E o que acontece é que primeiro tempo desastroso para a equipe do Botafogo. O Botafogo jogou muito mal o primeiro tempo. Portanto, o Goiás fez o gol no primeiro tempo. E aí a crise no Fogão parece que se instaurou de vez, né? Houve uma certa briga, né, dos torcedores com o técnico Bruno Lage, porque ele deixou o craque, né, da equipe, né, o Tiquinho Soares, no banco. Então, a torcida pegou muito no pé, né? Pegou muito no pé. E a equipe do Botafogo jogando muito mal. E no primeiro tempo, quem fez o gol foi o Lucas Halter, né, com a assistência do Guilherme. Mas, teve o segundo tempo, o Tiquinho Soares entrou no lugar do Júnior Santos e foi ele que resolveu. Ele, com a assistência do Luiz Henrique, ele fez um golaço. Nossa, mas foi um golaço. Então, aquela coisa do técnico não colocar, realmente foi um erro do técnico não ter colocado ele em campo. Então, a equipe do Botafogo ainda conseguiu segurar o empate, né? Agora uma leve atualização do Campeonato Brasileiro. Agora o Botafogo de 6 pontos vai a 7 do Bragantino, que é o segundo colocado. Sim, estamos vivendo uma realidade em que Botafogo é o líder do campeonato e o Bragantino é o segundo lugar. É o segundo colocado. Sim, gente, é isso mesmo. Bragantino, segundo colocado.
né? Mais detalhes pode acompanhar no último episódio que gravamos na segunda-feira. E o Goiás, com o empate, como eu tinha dito no último episódio, com o empate ele joga o Vasco para a zona dos afogados, né? Na zona de rebaixamento. Então, a situação do Vasco poderia piorar, acabou piorando com esse empate, e o Goiás sai da zona de rebaixamento com um empate, né? Fica um ponto do Vasco, mas a briga ali fica enorme ali, entre eles ali na zona de rebaixamento, né? E a briga pelo título, por mais que pareça que esteja muitos pontos, ainda vamos para a 26ª rodada do final de semana. Então, realmente, temos muita coisa para rolar, né? E assim, acabamos de comentar sobre o jogo do Botafogo e Goiás. Fortaleza e Corinthians. Jogo bom, jogo bonito. Primeiro tempo 0-0, bem brigado, com os dois clubes querendo avançar para a final da Sul-Americana, né? E só que chegou o segundo tempo e o Fortaleza dominou o jogo por completo. Fortaleza mostrou para que veio. O Iago Pikachu fez um belo gol no começo, assim, eu considero mais falha da defesa do que talento, mas podem discordar de mim também, podem deixar aqui no chat que a gente pode conversar sobre isso. E o que acontece é que o segundo gol do Tinga também foi um gol bonito também, e assim o Fortaleza faz história e chega na final da Sul-Americana. Né? Parabéns ao Leão, chegou a grande final da Sul-Americana, que será no dia 28 de outubro, um dia depois do meu aniversário. Então, é o que vamos ver o que vai acontecer com o Fortaleza. Ele vai esperar o resultado do jogo, que daqui a pouco vamos falar um pouco sobre ele, que é Defensa e Justiça e LDU, né? Com grande chance de ser o LDU pelo placar de 3-0 que eles fizeram em Quito. Então vai ser muito difícil para a Defesa e Justiça voltar, mas isso a gente comenta daqui a pouco. Mas possivelmente a LDU na final. E o Fortaleza chega à grande final, podendo ser o primeiro clube nordestino a vencer uma competição continental. Né? Uma grande marca, está sendo um dos melhores times do Fortaleza, né? Tá conquistando isso na marra mesmo, né? Com bastante esforço. E o Corinthians, infelizmente, vai aumentando a sua má fase, né? Trocou de treinador, mas o time ainda é o mesmo, né? É complicado. O time ainda consegue ser ruim mesmo trocando de treinador, e trocaram o treinador para achar que o time ia ganhar e o time perdeu. O time trocou de treinador por ter empatado a partida, e o treinador chegou que o time perde. É complicado, né? Isso é ser Corinthians, né, galera? Então é isso. Então, com isso assim comentamos o jogo de Fortaleza e Corinthians. Temos que falar um pouco sobre a UEFA Champions League. Eu não ia comentar, né? Mas, galera, que rodada que tivemos. A primeira parte da rodada, que a rodada vai terminar hoje, quarta-feira. Mas que rodada que tivemos na Liga dos Campeões, hein? Ao todo, de 8 jogos que tivemos hoje, tivemos 28 gols, né? Não vou falar que são placares elásticos, mas foram placares bem apertados, né? Como, por exemplo, lembra que eu falei que os jogos de destaque que eu tinha era Manchester United e Galatasaray, e também o jogo do Real Madrid e do Napoli? Então, ambos tiveram o mesmo placar, 3-2. Só que 3-2 para o Real Madrid e 3-2 para o Galatasaray. Que tivemos outro detalhe também impressionante. Icardi perdeu um pênalti que podia ter garantido a vitória do Galatasaray,
Mas depois ele fez um golaço depois, cara. O Icardi gosta de uma dificuldade, né? Não é à toa que ele é considerado como um pegador de casadas, né? Não sou eu que disse isso, e sim a boa parte das pessoas que já conhecem ele, ok? Né? Maxi Lopes conhece ele muito bem, né? Então, o que acontece? O placar... Os placares foram, assim, bem apertados os jogos, né? E outro detalhe também, só que um detalhe ruim, né? Um detalhe triste, né? É o que tá fazendo o Sérgio Ramos. Sérgio Ramos no Sevilha, foi contratado no Sevilha com grande festa e tal, mas tem feito o M, né, galera? O Sérgio Ramos teve o jogo contra os Barcelona e foi ele que fez o gol, só que contra o Barcelona. O Barcelona venceu o Sevilha por 1-0 com o gol contra do Sérgio Ramos no final do jogo. E hoje ele faz uma pataquada no segundo gol do PSV. O jogo terminou 2-2, PSV e Sevilha, mas uma pataquada que não dá pra acreditar. Ele literalmente caiu pra tentar cavar uma falta e o juiz, claro, que viu que ele tava cavando, deixou e a defesa tomou o gol, o segundo gol de empate do PSV. Então, assim, galera, gostava muito do Sérgio Ramos na época do Real Madrid, só que agora parece que depois que ele quebrou o braço do Salah pra ele não ter ido pra Copa do Mundo de 2018, depois dali ele não foi mais o mesmo, né, galera? É triste, né? E assim, eu não vou falar de todos os resultados dos jogos para não deixar muito extensivo o nosso podcast, mas tá aqui alguns destaques que eu gostaria de deixar. Também o último detalhe também é a Inter vencendo o Benfica por 1-0, um jogo bem apertado, mas tá aí. Real Madrid vencendo por 3-2 e o Vinícius Júnior jogando muito bem. Isso mostra que ele realmente é o craque da nossa seleção, né? Que pelo menos, se depender dele, o Hexa é nosso em 2026, se depender dele, mas também tem que depender do time também, que independente se seja Fernando Diniz ou Ancelotti que vai convocar, independente se seja um ou outro, pelo menos Vinícius Júnior tem que estar na equipe. Então, é isso, né? E assim, pelo menos comentamos algumas coisas sobre a Liga dos Campeões da Europa. Galera, não querendo me estender demais, os jogos de hoje teremos, assim, temos a segunda parte dos jogos da Liga dos Campeões, só que os jogos que eu quero deixar, assim, um adendo ali que para quem quiser acompanhar, poder acompanhar, assista, especialmente o Grupo F, né, que é o Grupo da Morte, que é só jogaço, toda semana deles vai ser só jogaço. Né? Borussia Dortmund e Milan e também Newcastle e PSG. Né? Você vê, vai ser jogaço esses dois, esse grupo. Então, se for para acompanhar, eu acompanho o grupo F, mas também no grupo H teremos Porto e Barcelona. Então é outro jogo que eu gostaria de dizer que realmente esse vai ser um jogaço. E também, assim, não dizer que vai ser um jogaço e tal, mas que é um jogo que tende a ter uma expectativa legal. É do grupo G, que é do Red Bull Leipzig e Manchester City, né? O Red Bull Leipzig, que se eu não me engano, acho que foi o terceiro colocado no grupo no campeonato alemão, né? Se não for, podem me corrigir, né? Mas o Manchester City, atual campeão inglês, né? Um timaço. Vamos ver como vai ser, né? Vamos ver se o Haaland vai voltar a jogar bem, né? No último jogo ele não jogou tão bem, mas a equipe do City venceu. Né? Então vamos ver, né, como vai ser esses jogos da Liga dos Campeões da Europa. Às 7 horas da noite teremos Defensa e Justiça e LDU. O primeiro jogo foi 3-0 LDU, jogando em casa, e agora o jogo vai ser na Argentina. O jogo vai ser meio complicado para Defesa e Justiça, porque tem que tirar vantagem de 3 gols. Então vai ser bem complicado para eles. Mas nada é impossível, né? Quando se trata sobre futebol. Que futebol realmente é uma caixa de surpresas, né? Às vezes a Defesa e Justiça pode ganhar por 5-1 e às vezes a gente não acreditar, mas pode acontecer, né? Flamengo 2008 é o próprio caso de falar que o clube estava classificado e foi eliminado em casa, né? É triste.
E às 9h30 da noite, pela Comebol Libertadores, depois de sabermos quem será o outro finalista para a Comebol Sul-Americana, teremos o jogo da Libertadores. E novamente esse jogo eu estou muito ansioso. Já ajudou a suprir minha expectativa de semana passada. Então dessa semana espero que quebre ainda mais, né? Internacional e Fluminense, esse jogo promete. 2-2 o primeiro jogo, né? 2-2 o primeiro jogo. Foi um jogo bem animado. O Fluminense, com a menos, ainda conseguiu segurar a equipe do Internacional. Então, vamos ver como será essa partida, né, que eu estou muito ansioso. E na quinta-feira teremos Palmeiras e Boca Juniors, né? Palmeiras e Boca Juniors. Outro jogo também que promete. Boca Juniors voltando vai jogar fora de casa contra o Palmeiras. Primeiro jogo foi 0-0, bem apertado. Palmeiras segurou bem a equipe do Boca Juniors, mesmo o Boca Juniors atacando, conseguiu segurar. E a equipe do Boca Juniors tenta pelo menos uma vitória, tem que conseguir vitória para conseguir se classificar para a grande final da Libertadores. Então, que será disputado no Maracanã, né? Essa é a grande final. E esse jogo do Boca Juniors e Palmeiras e Boca Juniors, né? Palmeiras joga em casa no Allianz Parque, vai ser bem decisivo. Então, vamos ver como será esse jogo de quinta-feira. E assim, na sexta-feira, vamos comentar sobre todos os jogos, inclusive esse que a gente já comentou aqui do Corinthians, do Fortaleza e Corinthians, né? Então, é isso. E assim comentamos os jogos que acontecerão hoje, quarta-feira, e amanhã, sexta-feira. Quinta-feira, aliás, me perdoe. Na quinta-feira. E então, meus amigos, é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso podcast até aqui, esse episódio até aqui. Muito obrigado por tudo. Novamente, gostaria de pedir, se caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso perfil, vá lá, se inscreve e ajuda bastante, né? Para poder ajudar esse canal aqui a crescer, né? Ajudar o nosso projeto YouTube a chegar mais rápido ainda, né? As novidades ainda estão aquelas mesmas que provavelmente já está chegando já. Eu vou dizer um mês, ainda não é totalmente certo, mas em novembro poderá sair o primeiro vídeo do nosso canal no YouTube e também o nosso podcast aqui. Eu pretendo, ainda não é certeza, ele será logado com o YouTube também, só que aqui no Spotify sairá primeiro. Então, caso você quiser assistir o episódio primeiro, será no Spotify, mas em breve trazer mais notícias. Então, ok, então muito obrigado por tudo, um grande abraço a todos, uma excelente quarta-feira e nos veremos na sexta-feira para comentar sobre os jogos que tivemos da Sul-Americana e Libertadores e também comentaremos alguns jogos do final de semana do Brasileirão. Ok? Muito obrigado por tudo, um grande abraço para vocês, ótima quarta e nos vemos sexta-feira. Valeu, tchau, tchau!